uma vibração de amor. Regina, não estamos te ouvindo. Está escutando agora? Agora melhorou. Então, nessa mesma vibração de amor, de carinho, que nos une todos os dias na frente de Jesus para ouvi-lo através dos palestrantes, vamos deixando assim a nossa mente mais tranquila, nosso coração mais amoroso, pedindo que Deus, nesta noite, possa nos abençoar, trazendo as luzes superiores, a luz de iluminação, de sabedoria, que essas luzes possam fazer parte constante da nossa vida, que elas nos tragam o entendimento, o discernimento, nos tragam o enxergar melhor o que nós devemos fazer. Então, deixa que essas luzes que vêm de Deus, nosso Pai, percorra todo o nosso corpo, energizando todas as células, energizando todos os órgãos, os centros de energia que nós temos, equilibrando, harmonizando, purificando tudo. E essa purificação vai nos deixando assim cada vez mais leves, cada vez mais sutis. E aí o nosso coração vai aumentando com o amor de Deus, com a luz de Deus, porque dentro de nós habita a centelha divina. E quando essas luzes vêm, essa centelha brilha e nós nos tornamos luzes. E essa luz, ela vai ampliando e vai percorrendo a nossa casa e iluminando os nossos familiares. E aí ela amplia mais, e aí ela percorre e encontra os nossos amigos. E aí a gente vai lembrando de todos os nossos amigos e essa luz iluminando a cada um deles. Depois essa luz vai lá para o Allan Kardec, nossos amigos de trabalho, o pessoal que lá frequenta. E aí a luz se amplia mais ainda, percorrendo o pessoal do Instituto Sopa, seus assistidos. E quando a gente vê, o planeta todo está iluminado, porque nós nos deixamos iluminar pela luz de Deus. E é isso que os nossos mentores fazem todos os dias. Nos iluminam, nos protegem, nos intuem, para que nós possamos ser luz em qualquer lugar que a gente vá. E nesse envolvimento de amor, vamos envolver a Deise também, que vai nos trazer o estudo de hoje. Que ela se sinta também iluminada, fortalecida, inspirada pelos seus mentores, trazendo para o nosso coração a mensagem que Jesus colocou no coração dela. E para que isso fique bem bonito, bem gostoso de escutar e a gente esteja bem preparado, a gente vai rezar o Pai Nosso assim, bem sentido, bem lá no fundo mesmo, pedindo a Deus tudo de bom. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, gratidão, Regina, pela prece tão amorosa que tanto nos assistiu. Então, que a Deise esteja envolvida pelos seus mentores, não é, abraçada por eles, iluminada, que eles possam lhe dar as melhores intuições. E hoje ela nos trará do Fonte Viva a lição de número 88, Caindo em Si. Deise, o microfone é seu, que Jesus te ilumine. Amém.
Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Como a Terezinha acabou de falar, nós vamos expor mais uma lição do Emmanuel, Caindo em Si. E ele começa, caindo, porém, em si. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Essa parábola é a parábola dos dois irmãos, ou a parábola do filho pródigo, que conta que um homem tinha dois filhos. E o mais novo, certa feita, pediu para o pai o que lhe cabia, não é, da herança. O pai aí atendeu, dividiu a herança entre os dois e esse filho mais novo saiu pelo mundo. Só que numa vida assim, desregrada, sem responsabilidade de nada, foi gastando dinheiro sem pensar e chegou ao ponto de ficar sem nada. Arrumou um serviço de cuidar dos porcos e tal, e via que nem aquelas frutas, né, aqueles frutos que os porcos comiam, ele não tinha acesso. Daí ele começou a refletir que lá na propriedade do pai, os empregados tinham pão à mesa. Os empregados passavam muito melhor do que ele. E aí ele voltou, ele decidiu voltar, pedir perdão ao pai e dizer que tinha pecado, e falando com o pai que por isso ele não tinha mais o direito de ser chamado de filho, que era para o pai tratá-lo como a um empregado. É mais ou menos assim, eu resumi bastante essa parábola, que é muito interessante. E nessa passagem, nós temos muitas lições a tirar. Primeiro, esse filho, ele quer liberdade, ele quer ganhar o mundo, mas ele não está preparado para. O pai, esse pai é aquele pai que dá, né, como um princípio, o livre-arbítrio, que é o que Deus nos concede. Então, esse pai concedeu o livre-arbítrio. Então, vá com minha bênção. É o que Deus faz com a gente. E ele foi para ter suas próprias experiências. O pai não impediu de forma alguma, não ficou magoado, como a gente vê na nossa vida. Se o filho quer sair de casa, a gente já fica naquela mágoa, por que vai me deixar? Porque vai deixar as coisas, o seu conforto para sair daqui. Tem muito disso, eu sei que tem. E esse pai não, vai construir suas próprias experiências. Porém, esse rapaz não tinha responsabilidades, ele não tinha uma bagagem para viver sozinho. E aí desperdiçou todas as oportunidades. Porém, quando ele estava lá, bem naquela situação desagradável, ele aí se lembrou, ele aí caiu em si, ele aí reconheceu o que ele deixou para trás. Mas o mais importante, na minha visão, dessa parábola é a humildade dele.
ele reconheceu que errou. E ele se colocou no nível de um empregado. E não chegou lá como aquele filho, já com aquele posto de filho. Ele queria começar lá de baixo, porque ele não era mais digno da posição que ele deixara. É uma lição muito grande, porque muitas vezes a gente se afasta de Jesus e depois a gente quer sentar à esquerda ou à direita. A gente erra e quer que Jesus nos coloque lá em cima. Nós não temos a humildade de dizer: ó Pai, eu pequei, então eu vou começar lá de baixo. Eu vou percorrer a minha estrada novamente até chegar junto a Ti. Nós não temos essa humildade, porque quando os problemas começam a apertar, nós logo nos achamos injustiçados. É claro que esse pai da parábola, ele recebeu o filho de braços abertos, fez uma festa, porque aquele filho que ele considerava morto, não no sentido literal, revivera. Então era uma alegria. O outro filho, embora enciumado por toda aquela festa, ele estava ali convivendo com o pai, usufruindo de tudo, e não tinha se afastado, e tudo que era do pai era dele. E assim que é o nosso Pai que está no céu, age conosco. Quando a gente se desgarra e depois a gente volta, é com a imensa alegria que ele nos recebe. O Emmanuel continua. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Judas, ele era, eu chamaria de ingênuo, porque apesar dele estar convivendo com Jesus no dia a dia, ele não conseguia entender, ele não conseguia assimilar quem era Jesus e para que Jesus tinha vindo. Ele esperava aquele Messias que libertasse Israel. E essa libertação, ele só pensava na questão do mundo físico. Jesus chegaria lá com todo o seu poder e acabaria com aquela escravidão. E Jesus, com a sua mansuetude, com a sua fala, com o seu ensinamento de amor, fazia com que Judas se inquietasse. E foi por isso que Jesus o traiu, ou que Judas o traiu, desculpa. Mas essa traição se deu porque ele achava que quando Jesus fosse preso, Jesus reagisse. E não foi o que aconteceu. Aí veio o remorso. Quando Judas caiu em si, que quis devolver as moedas, que se desesperou até cometer o suicídio, já era tarde. Só que isso no plano físico, porque ele caiu em si ainda aqui, e a sua trajetória no plano espiritual foi de reconstruir esses equívocos. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram-se a tempo de realizarem salvadora retificação. Eu me lembro, assim, no momento de Santo Agostinho.
E primeiro ele passou por um período de buscas, depois até meio cético, para, enfim, ele abraçar a doutrina de Jesus. No momento, a minha lembrança é essa. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia caindo em si sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual com intermédio da humildade e a renunciação. Maria de Magdala, Maria Madalena, como nós sabemos, tinha uma vida muito voltada para o mundo material. Era uma pessoa do luxo, era uma pessoa das conquistas, era uma pessoa totalmente... Estou buscando uma palavra assim que não seja pesada, que às vezes a gente faz essa colocação, mas enfim. Ela tinha os olhos voltados para os prazeres, até conhecer Jesus. Quando ficou sabendo de Jesus, o conheceu, ela ficou encantada por aquele Messias, encantada pelo seu falar, tanto que esse encantamento foi motivo de muita, vou chamar de fofoca, não sei se naquele tempo já se usava essa palavra, mas de falatórios entre ela e Jesus, mas foi assim, ela se transformou numa seguidora fiel do Cristo. Tanto que quando ele foi preso, ela o seguiu, ela que estava lá diante da cruz junto com Maria e seguiu, né, os caminhos dele, seguiu a palavra dele, ela se transformou realmente numa cristã. Ou seja, ela saiu daquela vida e ela se transformou, na mesma vida, se transformou em uma cristã. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o mestre divino. Entretanto, caindo em si, ao se deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Pedro era uma pessoa truculenta, uma pessoa sem muito, vou chamar de estudos, mas era o amor em pessoa. E ele, apesar também de conviver com Jesus, de presenciar os ditos milagres e tal, ele fraquejou. Ele fraquejou quando se viu pressionado. Ele aí nega Jesus 3 vezes e depois ele cai em si. Cai em si de uma forma a ser um dos maiores difusores da doutrina cristã. Trabalhou incansavelmente até a sua velhice, quando foi crucificado. A grande... Deixa eu ver se eu me perdi aqui ou não. Paulo, ele já tinha pulado, né? Isso acontece com as pessoas, principalmente com Desmaria. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, cai em si perante o chamado sublime do Senhor
penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Paulo é um grande exemplo, para mim é o maior exemplo, porque ele era, como nós sabemos, um grande perseguidor. Ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele fez muita coisa errada, cometeu muitas atrocidades. Mas na hora em que Jesus chamou, na hora que ele viu o mestre, ali ele se transformou totalmente. E passou a ser aquele filho fiel do Cristo. Aquele seguidor que, em todos os momentos, por mais dolorosos que fossem, ele estava ali, fiel ao Evangelho do Cristo. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. São as crenças no que eu interpreto como viveu aqui e agora. As crenças nos milagres, as crenças no ato, ou seja, no menor esforço, na lei do menor esforço. Assim são muitas religiões e é aquela praticidade toda. E no meio espírita, como nós fazemos? Quais são os nossos equívocos? Sou aquele espírita que vou ao centro tomar passe, porque o passe vai ser milagroso ao ponto de acabar com todos os meus problemas físicos, emocionais, e por aí vai. Somos aqueles espíritas que não compreendemos a vida após a morte de fato, porque se nós nos desesperamos tanto, se nós nos desgastamos tanto, é porque, na verdade, nós não acreditamos que isso aqui é passageiro. Nós queremos, sim, que as coisas se resolvam logo aqui e agora. E nós passamos tanto tempo viajando pelo mundo, igual o rapaz da parábola, gastando todos os meus bens, ou seja, gastando a minha saúde, gastando toda a minha intelectualidade de maneira imprópria, e agora eu quero o resultado muito rápido. Somos esse tipo de espíritas? É um caso a se pensar. Para eles, a alegria é um interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido com uma vida diferente. Esse é o texto do Emmanuel. E é um questionamento que nós devemos nos fazer. E nós estamos caindo, ou seja, estamos nos tocando, como diz,
Quando nós somos chamados para um trabalho, eu escuto muito que eu não estou preparado. Não, mas isso é muito para mim. Não, eu ainda preciso me preparar. O chamamento do Emmanuel é caia em si. Maria de Magdala estava preparada, ela saiu de uma vida e entrou em outra num passe de mágica. Paulo estava preparado, ele saiu de uma vida e entrou em outra. Judas, ele caiu em si. Pedro caiu em si. E nós ainda estamos nos preparando e a vida passando. Nós ainda vamos nos preparar para ouvir Jesus, o chamado de Jesus. E a vida está passando. Porque eu não sou digna. Jesus quer trabalhadores. Não quer pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas estão em outras esferas. Jesus quer aqueles pecadores, e muito pecadores, que queiram trabalhar. Porque o seu trabalho é que vai fazer esses pecadores se redimirem. Como nós vamos nos redimir sem o trabalho? Como nós vamos nos redimir só lendo e estudando, sem a ação, orando sem fazer nada? Esse é o chamado do Emmanuel. Caia em si. Veja tudo que você já errou e mude de vida. Veja tudo que você fez de errado e agora faça o certo. Não é para servir de desculpa, eu sou um espírito imperfeito. Seja um espírito imperfeito trabalhando, porque é com trabalho que você vai chegar à perfeição. Então, quando Jesus fala sede perfeitos, não está falando agora 2021. É quando a gente chegar a esse nível. E para chegarmos a esse nível, é preciso muito trabalho. E como o trabalho é muito grande, é preciso que comecemos agora. Esse é o recado que eu gostaria de colocar. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar. E agradeço muito a paciência de todos. Agradeço muito a presença e as vibrações de amor. Muito obrigada. E que Jesus nos clareie e ilumine agora e sempre. Que assim seja. Gratidão, Deise, pela explanação linda que nos trouxe tantas reflexões. Uma aula. Gratidão mesmo, que Jesus continue te iluminando sempre, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Pronto. Então vamos envolver a nossa Sônia com todo o nosso carinho. Ela nos trará a nossa prece de encerramento, de assistência, de fluidificação das nossas águas. Sônia, abre o seu microfone, que Jesus te ilumine. O microfone é seu. Estou tentando. Aí. Só de novo. Pronta. Dá um toquinho e espera um pouquinho, Sônia, que ele abre. Aí, abriu. Abriu. Deixa. Vamos ver se ele fica. Pronto. Então, O microfone é seu, que Jesus... Ficou sem som. Não, estamos te ouvindo, tá tudo certo. Estão me ouvindo? Estamos. Então, obrigada. Desculpa, Terezinha. Imagina. Tentamos agora, nesses momentos,
de tanta alegria, de tanta paz em nossas almas, de tanta inspiração, abraçados que somos pelos nossos amigos espirituais, pela fonte da vida, que é o nosso Deus Criador, e Jesus, o nosso Mestre. Imaginemos Ele de braços abertos, radiante de luz, depositando essa luz em todos nós, para que possamos cair, como disse a Deise, em si, e produzirmos dentro da sua seara o plantio necessário, que nós mesmos iremos colher mais tarde. Senhor, especialmente nós te pedimos pela nossa Deise, que Deus lhe dê forças para que ela continue a nos oferecer tantos ensinamentos. E agora busquemos vibrar intensamente por todos aqueles que sofrem, Senhor. Principalmente os nossos irmãos da África, que estão passando por momentos tão difíceis. Pelo mundo inteiro e pelo nosso Brasil. Pelos nossos governantes, nós te pedimos, Senhor, que o bom senso e a moral possa voltar a dominar esses nossos irmãos, para que possamos florescer novamente. Te pedimos, Mestre, também por todas as casas espíritas que nesses momentos também estão em oração, enfim, por todas as religiões, que possamos nos unir em preces, em luz, que ela virá de volta a cobrir o nosso planeta, fluidificando as nossas águas, atendendo os nossos enfermos, atendendo os nossos irmãos que ainda não te conhecem, Senhor. Principalmente esses irmãos que não querem o progresso do nosso planeta. Que se faça luz aonde há escuridão. Sabemos que uma só centelha do seu amor pode iluminar a terra, Senhor. Pode incendiar corações e despertá-los para o seu amor, para a sua bondade infinita que é. Mestre, querido Jesus, nós te agradecemos imensamente por esses ensinamentos e pelo chamamento que foi feito a nós na palestra de hoje. Vamos trabalhar, arregacemos as mangas e vamos doar ao invés de só pedirmos. Um pouco, quem não tem nada a oferecer materialmente em socorro do seu irmão, mas tem a mente sadia para orar, para vibrar, para dar de si, pelo equilíbrio desses nossos companheiros que passam por situações tão difíceis.
passando fome, estando nos presídios porque não querem atender ao seu chamamento, aos hospitais, sanando débitos. Mestre, ampara a todos, porque sois o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através de ti. Para encerrar as nossas vibrações de hoje, o nosso trabalho de hoje, gostaríamos de orar aquela prece que é um poema de amor com relação ao nosso Pai Criador, a fonte de toda a vida existente no universo. Pai nosso que estais no céu, glorificado Senhor seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, reino de amor, reino de bondade. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita em todo o universo. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as suas raízes, até aprendermos a perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de toda a perturbação, porque é teu reino, o poder, a glória, para hoje e para sempre. Despeça-nos, Senhor, na sua paz, e que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Sônia, pela prece tão linda. Eu que agradeço, TT. Então, amanhã, nosso encontro é marcado com a Regina. Ela nos trará a lição de número 89, em nossa marcha.